Eu sou o PH Pereira e este é o canal Mergulhando nas Escrituras. Uma das coisas que o intérprete ou estudioso da Escritura deve ter em mente, não é? É que em dado momento do estudo da palavra de Deus, ele vai deparar-se com textos bíblicos obscuros e complexos. Existe um termo que nós costumeiramente usamos dentro da teologia chamado de paradoxo. O que é um paradoxo? Paradoxo é um termo usado para referir-se àquelas passagens bíblicas que apresentam aparentes contradições, não é? Todavia, quando essas mesmas passagens estudadas com mais frieza, cautela e atenção, percebemos e entendemos que não há contradição no texto bíblico inspirado por Deus. E nós devemos ter isso em mente, e eu estou me lembrando do texto bíblico do apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, no capítulo 3, verso de número 16, quando ele disse que nos escritos do apóstolo Paulo, bem como nas demais passagens escriturísticas, algumas delas, não é, há pontos difíceis de entender. Portanto, nós devemos ter isso em mente. Quando estamos diante do texto sagrado, há pontos difíceis de compreensão. Um desses textos bíblicos bem complexos, não é? É o texto do Evangelho segundo João, capítulo 20, verso de número 22. E alguns críticos e céticos da Bíblia podem ver esse texto como uma contradição. Veja bem o que o texto bíblico nos diz. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Esse texto está tratando do episódio logo após a ressurreição de Jesus, não é? Quando ele soprou sobre os discípulos e disse que eles receberiam o Espírito Santo naquele exato momento. E os críticos podem objetar. Veja bem como a Bíblia está cheia de erros, equívocos e contradições, pois o texto bíblico diz aqui, na ressurreição de Jesus, que eles receberam o Espírito Santo. Todavia, eles só vão receber lá no episódio do dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. Portanto, foram alguns dias depois que eles receberam o Espírito Santo. Portanto, eles podem usar este argumento. Contudo, meus irmãos, nós que somos cristãos e todo cristão que se preza e tem a Escritura como a sua única regra de fé e prática, bem como afirmavam os puritanos do século XVIII, nós cremos piamente que ela é a inerrante e infalível palavra de Deus e, portanto, ela está isenta de erros, equívocos e contradições. O pensamento, ele é muito simples e coerente, não é? Deus é inerrante. A Bíblia é a sua palavra. Logo, a Bíblia está isenta de erros, equívocos e contradições. Mas como responder a esse argumento dos críticos ou dos céticos, não é? Aqui no episódio da ressurreição, Jesus disse: "Recebei o Espírito Santo". Todavia, eles só vão receber o Espírito Santo de fato alguns dias depois, lá em Atos, no dia de Pentecostes, no capítulo de número 2. Nós devemos atentar para o seguinte, e eu devo de antemão afirmar para os senhores que esse é um texto bastante complexo. E eu tenho em mente uma das regras hermenêuticas, que é a ciência da interpretação bíblica, onde ensina-nos que os textos mais complexos e obscuros são entendidos à luz dos textos mais claros e mais fáceis. Todavia, o problema desse texto é que não há nenhuma passagem escriturística que possamos correlacionar com esse texto aqui de João 21, ou melhor, 20 e 22. Não há nenhuma passagem bíblica que possa nos dar respaldo para a compreensão do texto e elucidar ainda mais o texto em apreço. Portanto, o que vou apresentar-lhes são apenas respostas prováveis, não que sejam respostas concretas, ok? Por quê? Porque não há textos bíblicos que possam nos ajudar a elucidar o texto em apreço. Veja bem, Jesus diz assim: "E havendo dito isto, assoprou sobre eles". João está narrando, não é? Que Jesus assoprou sobre os discípulos e disse: "Recebei o Espírito Santo". A bem da verdade, o texto também, não é? Eu devo abrir um parênteses aqui, ele não está dando margem para alguns pentecostais e neopentecostais aonde criaram a doutrina do sopro do Espírito, não é? O pregador, o orador,
ele assopra sobre o público e começam a derrubar no corredor da igreja. Por quê? Porque o texto diz que Jesus assoprou sobre os discípulos. O texto não lança luz e margem para esta prática pentecostal ou neopentecostal. O texto nos remete também e faz-nos lembrar do episódio da criação em Gênesis capítulos 1 e 2, quando o Eterno soprou sobre Adão o fôlego de vida e, portanto, ele teve vida, não é? O sopro do espírito do homem na criação. Aquele sopro no dia da criação falava da vida física que Deus concedeu ao homem. Contudo, aqui, no dia da ressurreição de Jesus, ele assoprou também sobre o homem o espírito, não é? Contudo, a diferença é que a vida aqui não foi uma vida física, mas uma vida espiritual concedida ao homem. Deus concedeu ao homem também a vida espiritual. Agora veja bem, logo após ter soprado sobre eles, ele disse assim: recebei o Espírito Santo. E aqui que mora a grande incógnita, não é? Eles receberam naquele dia ou no dia de Pentecostes. Não é um texto paradoxal? É claro que é. Todavia, nós devemos analisá-lo com mais frieza e cautela. É interessante porque essa expressão receber, segundo a luz da gramática grega e também alguns exegetas, essa expressão receber no texto grego, ela está no imperativo do aoristo. O que significa isto? Significa uma ordem para fazer no futuro. Portanto, esta expressão receber, a melhor tradução seria recebereis o Espírito Santo. Logo, eles receberam o Espírito Santo e Jesus estava indicando aqui que eles receberiam o Espírito Santo alguns dias depois, isto é, no dia de Pentecostes. Portanto, essa expressão receber, segundo a gramática grega, está no imperativo do aoristo, indicando, portanto, que eles receberiam lá na frente, lá no futuro. Agora, veja bem, eu acho interessante as palavras de João Calvino, pois Calvino afirmava o seguinte, que os discípulos aqui eles foram apenas aspergidos com a graça do Espírito Santo, mas não foram saturados em sua completude, em sua totalidade com o poder do alto. Eles só vão ser de fato saturados, cheios de fato com o poder do Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. E Calvino disse, aqui no dia da ressurreição, eles foram apenas aspergidos pelo poder do Espírito Santo. Eu acho interessante isso e eu penso que esse texto, além de indicar para o futuro, se pensarmos que o texto está indicando que eles receberam o Espírito Santo naquele dia e naquele exato momento, há uma distinção desse dia para o dia de Pentecostes, pois nesse dia eles receberam o Espírito Santo para perdoar pecados, enquanto no dia de Pentecostes eles receberam o poder do Espírito para testemunhar, para pregar o Evangelho, para anunciar Cristo às nações. Aqui no contexto da ressurreição, em João capítulo 20, eles receberam o poder do Espírito tão somente para perdoar pecados. Veja bem o verso seguinte, o verso 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão também retidos. Ok? Portanto, o poder que eles receberam aqui foi um poder do Espírito distinto do dia de Pentecostes, sendo que este poder foi recebido e outorgado a fim de perdoar os pecados dos homens, ok? Daí o comentário e as palavras de Calvino são interessantes. Eles aqui foram apenas aspergidos, mas não saturados em sua totalidade, como no dia de Pentecostes. Nós devemos ter em mente que o Espírito Santo ainda não havia sido dado em sua totalidade, em sua plenitude ao homem, pois o texto do Evangelho segundo João, capítulo 7, versos de números 37 em diante, o próprio Messias declara: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Verso 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Verso 39, aqui está o segredo. E isto disse ele quem? Cristo, não é? Do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo, prestem bem
bem atenção aqui, o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Entendam, meus irmãos, que o Espírito não fora dado ao homem em sua completude ainda. Portanto, apenas eles receberam uma partícula de poder. Eles apenas foram aspergidos, segundo Calvino, mas não em sua totalidade. Ok? Precisamos atentar para isso. Abraço.